Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus nesse sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 116, meia dúzia. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Voltou? O irmão Bruno está na comunhão? Deixou para repetir, né, bonitão? Por causa da oração. A gente podia dar uma salva de palmas para o irmão Bruno, né? Vamos, para todo mundo ouvir. Parabéns, irmão Bruno. Depois vocês vão embora, ele ficava a morrer de raiva aqui comigo, bravo, que ficar fazendo, expondo ele ao ridículo, que vai no Ministério do Trabalho. Vamos louvar a Deus com o cântico 143. Eu fazia isso direto, irmãos, quando gravava o culto sozinho. Hoje ele está com playback, e tem uma opção lá no Media Player que você põe para repetir. Então ele acaba e voltava do começo. Teve um dia de eu cantar o mesmo hino 3 vezes, que eu não sabia se já tinha acabado ou não. É uma benção. 143, 143. Santo Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 290 para nós orarmos ao Senhor. Hino 290. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Prezada Irmandade, agora nós vamos buscar a presença de Deus em santa oração, vamos orar a Deus e apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa querida Irmandade. Nós recebemos ainda agora mais cedo uma notícia vinda de Brasília, de que uma liminar foi concedida, autorizando as celebrações religiosas por todo o país, resguardado aí os devidos cuidados de distanciamento e de prevenção, todos os cuidados que a gente já sempre manteve. Então queremos crer que agora nesses próximos dias, já a partir de amanhã, devemos retomar os santos cultos presenciais aqui no Alphaville, aqui nessa igreja, com um limite máximo de 50 pessoas. Mas isso não é problema, já é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque se for preciso, nós fazemos 2, 3, 4 cultos num dia, não tem problema nenhum. Então, já é uma vitória, uma grande vitória para nós glorificarmos a Deus. Acho que nesse momento tão difícil, seria muita hipocrisia nós dizermos que há uma propagação maior dentro de uma igreja, dentro de, enfim, uma celebração religiosa do vírus, do que no metrô e no trem empinhocado de gente. É uma grande bobagem isso. E a nossa fé é o que nos tem mantido vivos, nós não suportamos mais. Todos nós precisamos da palavra. Para aquele que não crê em Deus, não faz falta. E nós não achamos ruim com quem não crê. Mas, por favor, nos permitam crer no nosso Deus. Enquanto nos for dada essa condição, nós estaremos na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos desde a 0 hora de hoje, então, portanto, há 20 horas e 26 minutos em oração aqui dentro dessa igreja. Graças a Deus, está acabando. Graças a Deus mesmo que está acabando. Que não é fácil. Né, irmão Ricardo? Irmão Ricardo que eu diga, né? Tivemos que pôr uma carretilha aqui no teto para levantar ele da oração. Mas eu estou bem quebradinho, meu joelho esquerdo está pegando fogo de dor. Mas é bom para a gente aprender. Se orasse, já tivesse treinado, não doía. Mas nós estamos destreinados, com exceção da irmã Mara, claro que é uma ignorância. Não dá para competir com ela na oração. A irmã Mara ora o turno dela e continua ajoelhada orando o turno dos outros, que é para fazer birra mesmo. Glória a Deus, que bom, que Deus conserve assim. Então nós vamos orar, nosso irmão Ricardo nos vai apresentar nas mãos de Deus, vamos apresentar toda a nossa irmandade, todos os que estão sofrendo tanto com essa enfermidade. Está sendo tão bom essas orações aqui que nós temos feito, porque tem, de certa forma, também nos aproximado de Deus e nos tem ajudado a, enfim, irmãos, fazer alguma coisa pelo nosso povo, pela nossa gente. Nós não podemos estar nos hospitais, não somos médicos, não trabalhamos nessa área, não podemos estar nas ruas cuidando da segurança, não somos policiais, enfim, mas podemos estar aqui orando, clamando pelas vidas que estão aí lutando para manter esse país vivo, e não só isso, o povo desse país também vivo. Nós apresentaremos a Deus toda a nossa irmandade, e vamos pedir ao Senhor que Ele, usando de um dos seus servos, nos mande do céu o conselho da sua santa e bendita palavra. Onde ele vai ajoelhar? Naquele cantinho lá? Perto da cortina, tá bom? Vamos, é perto do banco ou perto da escada? Entre o banco e a escada. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Coloca nós numa íntima comunhão Glória contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Glória te servir a nesta noite. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus vivo, aleluia. Nosso eterno Deus e bom Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, novamente nossos joelhos, Senhor, dobram na tua presença, Senhor, te agradecendo por esta boa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, Senhor. Como diz o hino, bom é estarmos nós aqui, Senhor. Bom é o teu povo estar na sua casa, mas nesse momento, na comunhão, participando desse santo culto, Senhor.
porque, Senhor eterno, a tua presença está junto de nós, Senhor. Senhor eterno, já passam de 20 horas de oração nesta casa de oração, representando este país, esta cidade, esse estado, esse mundo inteiro, Senhor. Seus servos têm revezado, Senhor eterno, em clamor, Senhor eterno, e temos certeza, Senhor eterno, que a nossa oração está chegando ao teu reino de glória, e aqui vai mais uma oração em nome do Senhor Jesus, na certeza que o céu já está aberto 24 horas por dia, Senhor eterno. Nós apenas resolvemos entrar nele, Senhor eterno, entrar nessa comunhão e atingir, Senhor eterno, aleluia, os céus dos céus, Senhor, bater na porta da misericórdia até que ela se abra, aleluia. Diz a tua palavra: bater de vos buscar e encontrareis. Nós estamos batendo, Senhor eterno, estamos buscando e temos certeza que vamos encontrar. Talvez nós encontramos agora de imediato, mas já, Senhor eterno, já vimos a ter bendito ao Senhor. Talvez não, Senhor, nós já encontramos sim, que amanhã já surge uma liminar que nós podemos reunir, Senhor eterno. Então nós já vemos, Senhor eterno, que nós estamos tendo efeito a nossa oração. Temos certeza, Senhor eterno, tem muita gente angustiada, Senhor, precisando, Senhor, de estar junto, mas não pode, Senhor eterno. Mas, Pai eterno, com todos os cuidados necessários, com todas as precauções, mas, Senhor eterno, dando a nós essa alegria, Senhor, e te pedimos, Senhor, livra nós desse mal, Senhor eterno. Estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo a tua misericórdia. Nós não vemos a hora, Senhor eterno, de poder, Senhor eterno, te servir com liberdade. E permita, Senhor, que depois desta onda nós possamos voltar mais crentes, mais fiéis, mais sinceros, mais verdadeiros, Senhor eterno, não sendo crentes de fachada, mas sermos crentes, Senhor eterno, verdade na tua presença. Te damos graças, Senhor, pela força que tem dado a todos nós de estarmos aqui na tua presença, orando, intercedendo, clamando pela humanidade na face da terra. Senhor, quantos clamores já saíram, Senhor eterno, e agora estamos aqui mais nesse culto, Senhor, já cantamos 3 hinos, alegramos um pouco antes, Senhor, e agora nós te pedimos, derrama sobre nós e sobre quem está nesta live, participando deste culto, Senhor eterno, esteja onde estiver, a tua presença chega nos confins da terra. Tu és onisciente, tu és onipresente, tu és onipotente, onde nossa mão não consegue ir, onde nossos pés não conseguem viajar, onde nosso carro não consegue chegar, Senhor eterno, tu estás nesse momento agora, e nós vamos te suplicar na comunhão que aqui estamos. Visita os hospitais, Senhor, nesse lugar, nesse momento, visita os médicos, Senhor, visita os enfermeiros, visita todos que trabalham em prol da vida humana, Deus vivo, visita os pesquisadores, abre a mente, Senhor eterno, ilumina-os pelo amor do teu nome, abençoa todos, Senhor, da paciência, da luz, da sabedoria. Senhor, nós estamos vendo uma luz no final do túnel, essa luz se chama Jesus Cristo, a nossa esperança que não morreu, aleluia, apenas desceu, Senhor, na terra, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfante, glorioso, e habita no nosso meio, está aqui agora, visitando a nossa alma, está aí na tua casa, onde você estiver agora, visita, dá um glória a Deus na presença dele agora, que ele vai encher o teu coração de alegria, e toda angústia, toda tristeza vai sair do teu caminho, e haverá paz em Israel, haverá paz no meio do povo de Deus. Te pedimos, Senhor, não deixa morrer a fé, a esperança, a certeza de dia, Senhor eterno, iluminados por ti, cheios da tua presença e da tua glória, que esse fogo possa nos santificar, que esse fogo que estamos passando possa tornar-nos mais servos teus na tua presença. Abençoa o teu servo na direção deste culto, guarda ele, ilumina-o, dá ele sabedoria. Teu servo vai fechar a última oração desta noite, abriu e vai fechar. Senhor eterno, e tu esteve com ele em todos esses momentos. Pai eterno, permita que ele possa conseguir, Senhor eterno, aleluia, ofertar a ti os melhores louvores, assim como ele tem tentado fazer, Senhor eterno. Não é fácil, mas ajuda o teu filho, abençoa o irmão N também, onde quer que esteja, com a sua família. Senhor eterno, consola os corações enlutados e abençoa toda a humanidade na terra, no tempo da tua vontade. Senhor eterno, enxuga as nossas lágrimas, louvaremos o teu nome. Abençoa os pedidos de oração da live, os que estão em casa, abençoa cada um, tanta aflição no meio do teu povo, mas resumindo tudo, nós te pedimos o teu povo, aleluia, o teu nome, coloca o teu povo na palma da tua mão, e no tempo da tua vontade, liberta um a um de acordo com o teu querer. Te pedimos essas bênçãos, e manda do céu um ponto da tua santa e fiel palavra. Ouve o nosso clamor e fala conosco, Senhor. A única forma de nós conseguirmos ficarmos firmes é orando e dando ouvido à tua palavra e colocando ela em prática na nossa vida. Senhor, orando nós estamos fazendo, manda-nos a tua palavra e ajuda-nos a colocar em prática também. Abençoa todos os lares,
dando paz, saúde, abençoa os empregos, abençoa as vidas, Senhor, as famílias que perderam seus entes queridos. Consola, ajuda e faça entender que nenhuma folha cai de uma árvore se não for o teu querer. Te suplicamos essas bênçãos, manda a tua palavra e ajude-nos em tudo. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, essas bênçãos te suplicamos, o qual vive e reina para toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Bendito é o Cordeiro. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos cantar, irmãos, o hino 121. 121. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
na versão antiga desse hino, a terceira estrofe falava assim: ó, faz-nos perfeitos, bondoso Senhor, vem com a palavra nos iluminar. Aí dizia: são tempos difíceis, ó bom Redentor, mais luz e mais fé vem nos dispensar. Depois tivemos que mudar, mas os tempos continuam difíceis, só Deus para ter misericórdia. Amados irmãos, na próxima terça-feira, se Deus assim o permitir, nós teremos serviço de santo batismo nessa congregação às 14 horas. Então, aquela que sentir de ser batizado, estão convidados para estarem junto de nós também, congregando, e os demais também da mesma forma. Agora, com essa nova deliberação, nós priorizaremos os cultos já presenciais aqui do Alphaville para a nossa irmandade que é membro aqui. Agora poderão alguém dizer: mas os irmãos estão segregando, os irmãos estão fazendo acepção? Não, nós estamos cuidando do nosso povo. E todos são bem-vindos. Entretanto, a prioridade é da irmandade que já se congrega aqui. Eu não posso cuidar de nenhum povo antes de cuidar do povo que Deus me deu para cuidar. Não seria justo, não é correto. Entretanto, nós temos recebido muitos pedidos de irmãos e irmãs na live que querem se congregar conosco. E não haverá problema algum. Além dos cultos presenciais, em havendo disponibilidade, nós criaremos mais cultos durante a tarde ou durante a noite, na semana, ou até mesmo hoje mesmo pode ser um dia que faremos o culto dos visitantes, por exemplo, para a Irmandade da Live vir congregar, assistir a live presencialmente aqui. Podemos criar um modelo, um método para receber a nossa Irmandade. Nós não queremos que vocês fiquem entristecidos. Estou sendo bem transparente. Podia arrumar 1 milhão de desculpas, mas só temos a verdade para dizer, Irmandade. A prioridade é para a nossa Irmandade, que já é membro daqui. Eu sinto muito se nem todos compreendem, mas nós temos que cuidar do nosso povo que está aqui. Entretanto, todos indistintamente são bem-vindos. Só os irmãos chamarem nesse WhatsApp que está aparecendo aí na tela, conversa com a gente, sempre vai dar um jeitinho de encaixar num culto ou no outro, ou criamos um culto para receber vocês. Irmão, mas viremos eu e minha família em 5 ou 6, não tem problema, um dos irmãos, eu venho, os irmãos vêm com o maior prazer, já transmite o culto, já faz, irmãos, vocês ainda não nos conhecem. Nós estamos aqui para atender o povo de Deus. Ministério não é serviço, é serviço, é trabalho, é servo, nós somos servo, tá bom? Então nós vamos, nesse momento, amanhã, pedimos à Irmandade da Live que não venha em nenhum dos 2 cultos, por favor, para que nós consigamos nos organizar agora com o começo dessa semana, para fazer tudo com segurança, para não dar mau testemunho, e além disso, não colocar em risco a segurança da nossa Irmandade, que é o que é mais importante, para que todos se congreguem com tranquilidade. O irmão Marquinhos ainda me falou que tem que rever os equipamentos, os utensílios de segurança, máscara e todas as outras coisas. A igreja está um tempinho fechada já, né, uns 20 dias, né, mais ou menos. Então, precisa reorganizar para receber a Irmandade com total segurança. Tá bom, irmãos? Mas, glória a Deus, as nossas orações já começaram a surtir efeito. Eu estou particularmente bem feliz. Tenho isso como uma resposta de Deus. Foi uma iniciativa do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e o Senhor tomou esse caminho. Como é uma medida liminar, ela pode ser revogada a qualquer momento, e não se enganem que lutarão para revogá-la. Se ela for revogada, nós tornamos para o culto de novo. Aí, se sair outra, nós começamos o culto de novo. E assim, nós não temos problema nenhum com nada. Nós vamos seguir estritamente o que está na lei, fazendo a nossa parte de cidadãos, e também com isso, não abrindo mão do nosso direito de celebrar ao nosso Deus, de adorar ao nosso Deus. É um direito garantido pela Constituição do nosso país, a liberdade de culto. Lembrando que o Estado é laico, então o Estado não se envolve em questões religiosas. Então nós estamos aqui para adorar a Deus. Então os irmãos veem que as batalhas são infinitas, e nós não estamos com isso censurando o governo e quem quer que seja. Entretanto, quando houver prosperidade, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, não tenha dúvida. Já visto que a nossa igreja não entrou com nenhum tipo de medida liminar, não entrou com nenhuma ação pedindo liberação para cultos. Há igrejas evangélicas que assim o fizeram.
e conseguiram liminares para fazer a celebração dos seus cultos, mesmo aqui no estado de São Paulo. Nós não achamos bonito nem feio. Cada um faz o que acha certo, a lei é para todos, disse que a lei é cega e imparcial, mas nós achamos por bem de obedecer o que é razoável pela toda a sociedade. Acho que isso está bem claro para a nossa irmandade, nosso papel de responsabilidade com todos nós. Mas não vou negar, eu estou muito feliz. Glória a Deus, e nós cultuaremos a Deus. Dito isso, na próxima quinzena, se tudo se estabilizar da maneira que está, iniciar-se-ão os cultos em São Lourenço da Serra. Se tudo ficar da maneira que está. Nós já temos tudo preparado, precisamos fazer um ajuntamento esses próximos 15 dias para comprar um órgão e levar para lá. Tem teclado lá, mas eu tenho uma organista em casa, irmão. Minha esposa é organista toda a vida, mais 6 meses. E elas querem tocar órgão, elas querem tocar pedaleira. A minha mãe mal toca pedaleira, mas se ela teclado não tem pedaleira. Mamãe, mas você não alcança a pedaleira para tocar? Conhece minha mãe, Jefferson? Minha mãe é da altura dessa tribuna aqui. E ela quer, não toca, mas quer, para fazer birra. Então, vamos comprar um órgão para pôr lá na salinha de oração, para as nossas irmãs, para que elas possam louvar Deus com alegria. E os músicos levam seu instrumento para onde vão. Mas as organistas, o dela é mais pesadinho para levar, né, irmã Mônica? Dá mais trabalho para estar carregando, né? Então é melhor deixar um lá já no jeito, esperando vocês, né? Tá bom, irmãos? Mas estou feliz porque tudo está se encaminhando para a glória do nome do nosso Deus. Continuamos pedindo a contribuição da nossa irmandade com alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados, para que também haja mantimento na casa dessas pessoas que estão enfrentando não só a doença do Covid, mas também as consequências que ela traz em todos os sentidos da vida dessas pessoas. Então, nos cultos presenciais, continuamos solicitando à nossa irmandade a arrecadação de alimentos não perecíveis. Os irmãos vejam que a vossa contribuição, o vosso amor, o vosso carinho, fez com que chegasse a bênção de Deus até a cidade de Taubaté. Nós enviamos a irmã Júlia, por intermédio da irmã Júlia, que é quem nos assessora, que é quem responde por esse setor da igreja. Eu esqueço o nome da rádio. Rádio Paz do Vale, de Taubaté. Ela transmite para todo o Vale do Paraíba, e eles fizeram uma campanha de arrecadação, nos contataram, perguntando se podíamos participar, e é evidente que quisemos participar, tínhamos como participar, e foram enviadas algumas cestas básicas para lá, que foram retiradas ontem, acho, né, Marquinhos? Ontem. Enfim, isso é fruto do amor da nossa irmandade. Então, nós estamos muito orgulhosos por ver que a Irmandade está entendendo o nosso trabalho, entendendo a nossa missão de alcançar vidas em todos os sentidos que forem possíveis. Dando notícias à nossa Irmandade, iniciaremos agora, nesses próximos dias, a parte do reboque interno da congregação de Itapirapuã Paulista. Gostei muito de ver a irmã Mônica falar Tabapuã Paulista. Achei ótimo. Criam uma nova cidade aí, glória a Deus. Mas Itapirapuã, irmão, é trava-língua mesmo, né? É 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? Mas, enfim, Tabapuã e Itapirapuã vai rebocar. Em nome do Senhor Jesus, vai ficar prontinha. E hoje, para atrapalhar, ainda estava aqui no culto delas em Churiçano. Quero fazer uma queixa para a Irmandade. Quero dizer a vocês que elas me tocam do culto delas, todo sábado de manhã. Tá bom? Quero deixar, principalmente a Mara. As outras fingem mais. Mas a Mara descaradamente me toca do culto das mulheres, então eu queria deixar aqui meu protesto. E aí eu tenho que assistir o culto delas lá do jardim da igreja. Eu sou obrigado, irmão? Um ancião com quase 10 anos de ministério já? Mas tá bom, elas ficam acanhadas, a gente entende, mas nós assistimos do mesmo jeito. Não faz diferença. Vamos começar o reboque de Itapirapuã Paulista, irmã Mônica. Itapirapuã, vou anotar para você. É um trava-língua mesmo. E a congregação do bairro do Limão, o forro já está pronto. Está muito bom. Eu, particularmente, achei que ainda está um pouco escuro. O irmão Jefferson e o irmão Marcos vão passar lá para ver. Para mim, a igreja tem que estar clara igual o sol do meio-dia. Igreja é um lugar de vida. Tem que estar bem. Eu acho essa igreja escura, eu vivo reclamando para o Bruno, né? Todo dia eu chego aqui e falo que está escuro. Nada conta, Jé. É só a luz, só. A igreja tem que estar bem clarinha. Quem passa na rua olha e fala, nossa, olha que povo iluminado, cheio de luz. É triste, é depressivo. Tem que estar bem clarinha a casa do Senhor. Os irmãos estão cuidando dessa parte. Ela está ficando bem bacana. Na segunda-feira, o irmão Odair começará também
a pintura do grafiato, vai ser um grafiato bem bonito, já na cor da igreja, enfim, estamos trabalhando. Sorocaba também, a Irmandade aqui de Alphaville, vocês não sabem, mas vocês enviaram R$3.000 para lá essa semana passada, para poder ajudar na construção da igreja, e nós vamos dimensionando o amor da nossa Irmandade. O que eu vou fazer aqui agora, as lives continuarão normalmente, estou vendo os comentários de vocês, são 8 e não sei quanto, 8h49 da noite. A Irmandade da Live, você que contribui através do seu Pix, fazendo o Pix ou com os dados bancários, do dia 1º ao dia 31 de março, vocês, por amor à obra de Deus, depositaram na conta da igreja R$25.396,92. Glória ao nome do Senhor. Esse é o amor da Irmandade pela obra de Deus, e as contas da igreja são públicas, e nós faremos público sempre as ofertas da nossa Irmandade, até porque não temos nada a esconder, bem ao contrário, devemos expor a Irmandade, lembrando que, de acordo ao nosso estatuto, os livros das ofertas e as informações fiscais e toda a movimentação financeira da igreja são públicas. As atas de eleição de diretoria e de prestação de contas também são públicas. Pelo nosso CNPJ, que está escrito aí na descrição do vídeo, que é o 12091-473-1000 contra 20, vocês podem pedir um breve relato em qualquer cartório do Brasil da situação estatutária da nossa igreja. Tá bom? É documento público, de acesso a toda a nossa Irmandade. E com essa transparência e com amor e com temor diante de Deus, nós temos visto o nome de Deus ser glorificado na nossa boca. Às vezes falta para nós, mas não faltará jamais para a obra de Deus, irmãos. Por causa do amor da nossa Irmandade, que com carinho e com dedicação tem se esforçado para fazer com que a semente de Jesus, a semente do Evangelho, alcance os lugares mais longínquos da terra. Irmão Ricardo estava atendendo um culto aqui para nós, salvo engano, terça-feira, ou não estava atendendo, ou estava presidindo, acho que atendendo na terça-feira, uma nossa irmã da ilha de Malta, na Itália, no final do mundo, 2 quadras à direita. Estava lá assistindo o Santo Culto. Ora por mim, irmão. Estou aqui na ilha de Malta, aqui nessa ilhazinha desse tamanho, tem 192 igrejas católicas. Mas não tem uma igreja evangélica. Nada contra. Mas podia ter umas 192 evangélicas também, só para equilibrar, né? Mas, enfim, cada um professa a fé a qual crê. Então, irmãos, estamos muito felizes. Nós prestaremos conta sempre com a Irmandade. Para mal do vosso pecado, eu tenho uma memória de elefante. Então, custa para esquecer das coisas. Então, sempre que Deus trouxer em mente, vou passar para a Irmandade todas as informações que são importantes, pertinentes para o bem da obra de Deus. Mais alguma coisa a anunciar, turma? Tudo certo, Marquinho? Certo, irmão Ricardo? Irmãos dos Estados Unidos, eu peguei pelo YouTube, lá dá para você pegar no Analytics, as nossas lives são assistidas por 47 países diferentes já. Nós já batemos 7 milhões de visualizações no nosso canal. Glória a Deus. Bastante gente, né? Louvado seja Deus, é uma alegria. E nós temos visto o Senhor ser glorificado. Estou muito feliz também de ver a minha filha envolvida com a obra de Deus, envolvida com os trabalhos da igreja. Ela assumiu essa semana toda a parte de mídia da igreja, a Bia. Ela cuida do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Spotify, mensagem na garrafa, pombo, correio, tudo que tiver é ela que posta. Aí os Minutos com Deus é ela que posta. Há dias que eu vejo lá 11h30, 11h20 da noite, ela preparando conteúdo para 7 horas da manhã chegar aí no seu Spotify, chegar aí no seu celular, enfim, as mensagens, os trechinhos da palavra. Ela fez uma tabela, pôs na parede da sala lá, e ela vai ticando, e o Bruno mandando conteúdo para ela, tá em tempo de ficar doida. Mas é bom para dar valor e também para louvar a Deus. Estou muito feliz e agora à tarde decidimos trazer o Caio também para ajudar, meu filho, porque nós não estamos dando conta, graças a Deus. Ela falou, papai, como é que você fazia? Eu falei, você sabe que eu não sei? Vem cá, pai, que eu vou te ensinar uma coisa nova que eu aprendi. Deus me defenda, eu não quero aprender mais nada disso aí. Eu nunca mais quero ver página de Facebook na minha frente, que eu não aguento mais. Agenda vídeo, tira vídeo, curte vídeo. Isso não é vídeo, irmão. Isso é para eles que gostam. E tem um Instagram da nossa igreja que ninguém sabe. Alguém saberia, pelo amor de Deus? Como que é o nome?
ou 15 quilos, não, @CCA Alphaville, tá bom? É o nosso Instagram. É o Instagram aqui da CCA Alphaville. Dentro, em breve, vamos tentar fazer as lives por lá também. O irmão Bruno disse que tem algumas restrições aí de enquadramento e tal, mas vai dar certo, tá bom, meus amados irmãos? Tá bom de aviso, né, turma? Se quer que avisa mais, eu fico avisando aqui até meia-noite. Quer, Brunão? Quer vir falar alguma coisa? Hein? Quer vir avisar do Enzo? Quer vir contar o testemunho do Enzo? Foi um livramento, você tinha que vir aqui contar. Eu conto? Você, não, conta você. Então vem aqui do meu lado, eu conto que você é do meu lado. Beleza. Essa madrugada, sério, Brunão, traz uma máscara para mim aí, para eu ficar perto de você. Você está todo covidento, Deus me perdoe. Essa madrugada, o Amir, irmão do Bruno, vocês não sabem disso, né? O Amir, irmão do Brunão, eu vou contar porque ele morre de vergonha, não sei de onde ele achou para comprar isso aí. O Amir, que é irmão do Bruno, ele ajuda a gente em todo o trabalho de mídia, ele que é responsável, ele que valida esses podcasts. Se estiver ruim agora, a culpa é dele, que essa semana para frente, ele que assumiu de validar com o Ronei, que também que é de uma outra equipe que trabalha para a gente. E ele comecei à meia-noite a transmissão da live, né, do clamor, e aí fiz o meu clamor, depois acho que chegou o irmão Rony, depois o irmão Jean, e nisso eu fiquei conversando com ele aqui, ele me chamou, ou antes de começar, acho, ele me pegou o celular e falou, deixa eu te mostrar um livramento aqui. E tem o Enzo, filho do irmão Bruno, tem 1 ano, hein? Tem 2 já, né? Vai fazer 2 dia 5 de maio agora. Não, agora? De abril, maio ainda é o mês que vem. Eles têm uma chácara bonita, um lugar bem bacana aqui em São Roque, onde eles vivem, inclusive, e tem uma piscinona bem grande lá. E o amigo me mostrando a filmagem das câmeras, que é onde o Bruno acompanha eles daqui também. O Enzo sozinho, porque criança assim, 2 segundos que você piscou, ele some no mundo. E o irmão olhando aquele lá, eu vendo, sabia que não tinha acontecido nada, mas para mim parecia que ele já estava caindo dentro da piscina. Chegou na beira daquela piscinona, olhou para a beira da água, sozinho, Deus, irmão. Aí ele se enfesou, sentou, pôs os pezinhos dentro da água e ficou mexendo nos pezinhos assim. Aí dali a pouco chega a Lu, né, a mãe do Enzo, a gente podia ver o desespero dela, pega o menino e sai correndo. Então nós estamos aqui glorificando a Deus. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor guardou a vida dele, irmão, de uma grande desgraça, de uma coisa horrível, mas a oração do povo de Deus protege a nós, protege a eles, protege os filhos deles. Aleluia! E nós estamos aqui glorificando ao Senhor, porque os nossos filhos são herança do Senhor, irmão. Deus é bom e é cheio de misericórdia, então queremos agradecer as orações da Irmandade. O máximo que teve que fazer, acho que é trocar uma bermudinha, só que nem isso não molhou, mas nós estamos aqui glorificando a Deus. Tá bom, mamãe? Tá bem contado? Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Vamos cantar o hino 307. Tem irmão aqui falando, prega logo a palavra. Eu falei, tá bom, irmão, aguenta firme aí. O povo não, a gente fala tão pouquinho, não sei de onde eles estão reclamando, né? 307, mano, por favor. Nós temos só até meia-noite para ficar aqui, gente, tá tudo certo. Irmão, não, nós vai ficar junto, não vem que não tem. Ah, sim, manda ele vir orar aqui que ele quieto. Sim.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Irmãos amados, Marquinhos, irmão Ricardo, irmão Jefferson, vamos, irmão, dividir um pouquinho? Eu não aguento, eu não tenho garganta, não tem mais nada, só sobrou a capa do Batman. Vem, gente, serve a Deus. Nós saímos de uma missão, uma ocasião, o irmão Jefferson e eu. Aí eles nos perguntaram, onde? Irmão Rodrigo, atende aonde? Atendo no Alphaville. Irmão Jefferson, irmão, atende onde? Ele falou, onde deixar. Tá bom demais, né? Louvado seja Deus. Onde deixar? Uma vez nós estávamos na reunião do ministério, no bairro do Limão, e eu falando para os irmãos cooperadores, buscam os dons de Deus, pede para Deus revestir os irmãos de dom. Ele levanta na reunião e fala, irmão, busca dom para quê? A gente busca dom, os anciãos não deixam a gente usar, pronto. Vai usar agora. Deus vai se servir do seu servo com a palavra. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Rapaz, eu queria ter pelo menos uma dessas chaves assim. Rapaz, esse púlpito está cheio de chave. Glória a Deus. Vamos ler a palavra que o Senhor me mostrou, irmãos, que se encontra no livro de Gênesis. Glórias a Deus. Irmãos, para nós ganharmos tempo, é Gênesis capítulo 37. Somente o versículo 3, irmãos, para nós ganharmos tempo. O tempo já se foi e eu ainda quero ver esse povo orar bastante. Glória a Deus. Tadinho, Marquinhos até regalou os olhos. Vamos lá. Lemos com a ajuda de Deus, que é a guia do seu santo e bom espírito. Amém, Jesus. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias
cores. Somente até que, irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Conhecemos bem os indivíduos que pertencem a essa história. E aqui, na narrativa já desse livro, nós percebemos que Moisés, ele não fala de Israel já com o antigo nome, ele já não se refere ao homem em Israel como Jacó, mas já se refere a Israel com a própria mudança sobre ele. E o seu nome já tinha sido trocado. E ele relata o seu amor pelo seu filho José. Todos os seus outros filhos, ao longo da sua história, ao longo do seu crescimento, adquiriram-se uma postura diante da sociedade, diante da sua casa, diante da casa de Jacó. Porém, a velhice já tomava Jacó, já tomava aquele homem, e passavam-se os tempos, os guardas da casa já não conseguiam mais enxergar através das janelas, ou seja, na narrativa, ele já não conseguia enxergar com tanta destreza, e ele decidiu, com toda a maestria e com todo o entendimento que Deus dera para ele, diferenciar os seus filhos, dando a cada um uma túnica de uma cor. Glória ao nome santo do Senhor. Então ele conseguia diferenciar Rúben de Judá, ele conseguia diferenciar Judá de Levi, e conseguia diferenciar de Isacar, e conseguia diferenciar todos os seus filhos pelas suas cores das suas túnicas. Porém, ele amava José, aleluia, e ele queria fazer algo extraordinário para aquele menino, porque o seu amor sobre a sua vida era muito excelente, o amor que ele tinha para com aquele filho, ele excedia o seu sentimento, excedia o seu coração. Então, ele já não tinha mais tantos recursos, e aquela época, num tempo de grande prova e de grande provação, as cores se tornaram limitadas, como as 7 cores do arco-íris, glória ao nome santo do Senhor. Então pega-se, aleluia, Jacó, aleluia, e começa a pegar pedaços das túnicas dos seus irmãos, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, e começa a tecer uma nova túnica, aleluia, e começa-se os seus irmãos a perguntar para quem será que o pai está fazendo tal túnica. Glória ao nome santo do Senhor. A princípio, na sua racionalidade dos seus irmãos, falava, deve ser para alguém que ele não ama, porque está pegando os nossos restos, está pegando o resto das nossas roupas. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Mas ao terminar a obra, aleluia, das suas mãos, viu Jacó que a túnica tinha ficado linda, glória ao nome santo do Senhor, e o que parecia que era feito de trapos de resto dos outros, aleluia, Jacó presenteou José com a mais bela túnica, glória ao nome santo do Senhor, já vista em toda a terra circunvizinha do Egito, glória ao nome santo do Criador, aleluia, e os seus irmãos, aleluia, que olhavam com desprezo no manusear de Israel, aleluia, ao tecer aquela túnica, aleluia, perguntava, aleluia, é resto e é trapo, mas quando o pai amava, glória ao nome santo do Senhor, e que o amor do pai foi depositado sobre aquela túnica, aleluia, a inveja caiu sobre os seus irmãos, aleluia, porque de repente chama-se José a uma sala e vira para ele e fala, olha filho, eu tenho um presente que eu teci com muito carinho, olha que linda que ficou essa túnica, glória ao nome santo do Criador, aleluia, e quando colocou sobre José,
aleluia, se tornou a mais bela túnica da sua região. E por onde José passava, aleluia, se perguntava, aleluia, quem fez essa túnica? Aleluia. E José tinha o prazer de dizer: essa túnica foi feita pelas mãos do meu pai. E olha o que Deus manda eu pregar por essa palavra, aleluia. Ao longo da tua história, eu fui tecendo a tua vida, glória ao nome santo do Senhor. E o que parecia resto para um, eu fui pegando, o que parecia sobra para outro, eu fui pegando, aleluia. Que alguém desprezava o dom, eu fui pegando, aleluia. Fui fazendo a mais bela formosura, aleluia, uma veste tão formosa, aleluia. No encontro da vida, eu encontrei contigo e coloquei uma túnica de 7 cores, glória ao nome santo do Criador. Eu coloquei sobre você, e cada cor representava um dom diferente, glória ao nome santo do Senhor. O que ao longo da tua história alguém desprezou a oração, eu peguei e fui colocando dentro de você. O que alguém algum dia desprezou a revelação, eu peguei e coloquei dentro de você. O que alguém algum dia desprezou a consagração, eu peguei e coloquei dentro de você, aleluia. E alguém se perguntou e falou, aleluia, mas ele prega igual fulano, ela ora igual Bertana, aleluia, ela quer ser igual fulano, aleluia, sem entender que eu fui montando o quebra-cabeça da tua história, o tecer das suas vestes, glória ao nome do Criador, aleluia. Onde você passava, brilhava as 7 cores dos dons que estava sobre a tua cabeça, mas a inveja dos teus irmãos, aleluia, arrancaram e lançaram sorte sobre a sua túnica, te lançaram dentro de uma cova e te lançaram nu para ser vendido para o Egito, aleluia. E você se viu sem o dom da oração, você se viu sem o dom da revelação, você se encontrou, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, sem a resistência para caminhar, aleluia. Mas sobre dentro de você, antes da túnica, eu já tinha plantado a essência da minha palavra. Olha o que Deus manda eu pregar pela revelação. Glória a Deus. Alamaia, Jesus. Eu já tinha plantado a essência dentro do teu coração, aleluia, ao ser vendido pela, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, pelos seus próprios irmãos, aleluia, tiveram que voltar com os teus dons na mão, aleluia. O pai perguntou, aleluia, esse dom eu conheço, aleluia, essa forma de orar eu conheço, essa forma de pregar eu conheço, aleluia, aleluia, mas cadê o dom, aleluia, o dono desses dons, aleluia. Não tiveram como dar satisfação do dom, não tiveram como dar satisfação da tua oração que não subia mais, não tiveram como dar satisfação, aleluia, da sua súplica que não subia mais, aleluia. E ao longo da história você teve que se vestir de saco de humildade, aleluia, foi vendido para o Egito, aleluia, foi te dado uma nova veste, agora uma veste de serviçal, aleluia, já não tinha mais. Quantas das vezes você foi entrando em lugares que eu te enviava e você abaixava a tua cabeça e falava, Senhor, eu já não tenho mais força de orar, eu já não tenho mais força de pregar, a revelação já não me toma mais, porque eu já não consigo me ver vestido com as vestes do dom que eu tinha, eu já não consigo me ver revestido pela revelação da palavra que me tomava, aleluia. Mas ainda assim você entrava para servir, você entrava para adorar, aleluia, você servia com destreza, você servia com maestria, glória ao nome do Senhor. E quem estava ao teu redor tinha que perceber que tinha algo diferente em você, e se perguntavam, aleluia, cadê o que ele tinha, aleluia. Mas dentro do calabouço forjaram a tua queda, aleluia, arrancaram novamente
somente as suas vestes de servidão e tentaram te incriminar com a tua própria nudez. Aleluia, mostrando que você é frágil. Na tua fortaleza você correu. Olha o que Deus mandou pregar. Ainda que pegaram as suas vestes de servidão e forjaram a tua nudez, a minha palavra te justifica hoje. Glória ao nome santo do Criador, porque os caminhos que eu tomo, aleluia, são loucura para o homem entender. Eu precisava te lançar dentro do palácio do aleluia de Faraó, aleluia, dentro, aleluia, do cárcere, aleluia, já não tinha mais as vestes dos dons, já não tinha mais a veste da servidão, aleluia, agora vestia uma veste de presidiário, aleluia, as vestes da própria calúnia, as vestes da própria humilhação, mas dentro do calabouço e dentro da prisão, aleluia, com humildade você foi crescendo, e alguém teve que reconhecer que você não era para estar preso, mas cuidados que estão presos. Tem comunhão para pregar essa palavra? Hoje eu vou começar a colocar você dentro de uma prisão, mas não é, aleluia, para estar preso, mas é para cuidar dos cativos que estão lá. Vocês acreditam na revelação da palavra? Aleluia, vai ter momentos que vai parecer que você está dentro de uma prisão e vai se perguntar quais são os motivos que te fizeram chegar até aqui. Não é, aleluia, pela criminalidade, mas é para que você cuide dos que estão lá dentro. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Já não se via mais com as vestes dos dons, já não se via mais com as vestes da servidão, aleluia, se vestia agora todos os dias das vestes de prisioneiro, e foi cuidando com amor, e foi prosperando o seu trabalho, aleluia, alguém caiu dentro do cárcere, aleluia, teve um sonho. Quem sonha no cárcere, aleluia, quem acredita, aleluia, e tem paz para sonhar, mas dois homens começaram a sonhar, aleluia, a revelação caiu sobre José, aleluia, que as aves comiam sobre a tua cabeça, aleluia, e o outro que voltava a espremer uva no copo do rei, aleluia, as promessas se cumpriram, aleluia, mas alguém esqueceu de José. Quantas das vezes você entrou na oração, você orou por alguém, você levou a libertação, você levou a crença, você levou a fé e pedia para alguém que orasse por você, e muitas das vezes saía de lá esquecido de um abraço. Mas olha o que Deus mandou pregar por essa palavra. Eu vou lembrar do teu nome por esse dia, eu vou lembrar da tua história por esses dias. Já não vai ter mais veste de servidão, mas eu vou colocar você com vestes para governar. Dá glória a Deus por essa palavra. Que ainda que te arrancaram o bem mais precioso que o Pai te deu, eu vou te dar algo melhor da minha mão. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Hoje é noite de transformação, irmãos. Hoje é noite de Deus trocar as vestes dessa igreja. Hoje é noite, glória ao nome santo do Senhor, de Deus entrar dentro da tua história, aleluia, e resgatar o que era teu, e resgatar, aleluia, a essência do, aleluia, do que estava em ti. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, se vestes agora, aleluia, de vestes reais. Aleluia, seja cingidos agora por essa palavra de veste, aleluia, aleluia, de quem está para governar, aleluia, porque quando, aleluia, José, aleluia, mandou chamar os seus irmãos, e que ele entrou na sala, aleluia, os seus irmãos estavam acostumados a ver ele vestido, aleluia, com a túnica de 7 cores, aleluia, que seu pai amava, aleluia, estava acostumado a ver ele vestido, aleluia, singelamente no meio dos homens, aleluia, no meio da sua, aleluia, da sua habitação, aleluia, sem ser reconhecido, mas quando ele vestiu, aleluia, uma veste de um governador, aleluia, que ele foi, aleluia, transformado, aleluia, de poder, de autoridade sobre aquela nação. Os seus irmãos entraram diante dele e não conseguiram reconhecer. Olha o que Deus mandou pregar por essa palavra.
aleluia, ainda que tentaram arrancar tudo que eu te dei ao longo da tua história, aleluia, o que hoje essa palavra está te restituindo, aleluia, te fará irreconhecível, até mesmo dentro da tua família, aleluia, bendito o nome santo do Criador, aleluia, o que Deus está derramando por essa palavra, aonde você passar, no abrir da tua boca, na tua postura, vão perguntar, o que é que aconteceu com você? Olha, você está diferente, aleluia, vão ter que entender, aleluia, que ainda que ele arrancar as vestes, que eles achavam que era mais preciosa, eles não vão conseguir arrancar o que eu tenho para derramar sobre a tua cabeça hoje. Tem comunhão, igreja, entra hoje pela revelação dessa palavra, sinta-se transformado, aleluia, eu vou te fazer governar diante de uma grande nação, aleluia, te reconheceram como nada, aleluia, a última vez que te viram, acreditaram na tua morte, acreditaram que você estaria no pó, e que você não seria mais nada, sem entender que eles estavam dentro do projeto de Deus. Alguém dentro da tua família desacreditou de Deus na tua história, mas marca hoje, segunda-feira começa a transformação na tua história, vou começar a levantar a tua história, vou fazer você governar, vou te dar um cedro na tua mão. Jesus! Glória a Deus por essa santa e bendita palavra. Aleluia, tudo que te arrancaram, aleluia, eu começo a restituir, glória ao Senhor. Questionaram para você aonde está teu Deus, de que adiantou quantos anos, aleluia, de sabedoria, de experiência, aleluia, você está como você está, aleluia, aleluia, dependendo, aleluia, da obra social de uma igreja, aleluia, mas eles vão ter que entender que não é obra social, mas é a minha palavra que te sustenta, aleluia, é o meu poder que te move, aleluia, é a essência da minha palavra que te carrega, aleluia, quem tocou, aleluia, nas tuas vestes, vai ter que perceber que você se tornou intocável pelo poder da palavra, aleluia, vão procurar a tua casa para orar, vão procurar o teu telefone, aleluia, vão te buscar, aleluia, para tentar buscar a cura, vão, aleluia, tocar o telefone e perguntar, você pode me perdoar? Vocês acreditam na revelação da palavra? Você pode me perdoar? Aleluia, eu vejo em você uma diferença muito grande. O que aconteceu? Aleluia, e você tendo todo o poder da oração na tua mão, você tendo toda a intimidade comigo, aleluia, de entrar na sala do aleluia de Faraó, que a tua palavra, aleluia, em Israel é lei, e no Egito é lei, você vai ter a humildade de dizer, meu pai ainda vive, desce, traz ele para casa, meu irmão menor ainda vive, Benjamim ainda vive, traz a promessa que eu fiz no vale de Jaboque para Jacó, aleluia, é tempo de cumprir, a seca está na terra, mas a promessa de Deus está sobre a tua cabeça, a fome não te pega, a peste não te mata, dá glória a Deus. Jacó brigou com o anjo, alguém brigou com o anjo por amor da tua alma, para você estar dentro da casa de oração hoje, então anuncia a Deus, ali nos caminhos traçados, fez com que você chegasse aqui, para hoje Deus trocar as tuas vestes, reina minha filha, reina meu filho. Glória a Jesus. Reina minha filha, reina meu filho. José nos deu o maior exemplo. Ele poderia, aleluia, esquartejar todos os seus irmãos, deixar os seus irmãos passar fome, aleluia, mas a misericórdia estava dentro do coração de José, aleluia. O que Deus tem para derramar na tua história, aleluia, vai te levar num patamar muito alto, aleluia, mas quando os teus se chegarem em você, aleluia, não mata,
não joga fora, aleluia, pega debaixo do braço e fala: um dia eu, aleluia, cruzei essas portas e Deus falou comigo nesses bancos, eu tenho um segredo. Vamos lá, aleluia, Deus vai tomar um fraquinho aqui pela palavra, e como Deus falou comigo, vai falar com você também. Você não vai esconder o segredo de Deus, você não vai esconder o que Deus fez na tua vida, aleluia, a transformação pela palavra. Glória a Deus. Não esconda, aleluia, o caminho que Deus criou para você, o segredo da tua vitória. Aleluia, dia 3 de abril marca essa palavra. Aleluia, dia 5 de abril eu começo uma história nova. Calamaia, segunda-feira, 8 horas da manhã, alguém vai ler o teu... Eu vou pregar, irmão, que Deus mandou eu pregar. Alguém vai ler o teu currículo, alguém vai ler, aleluia, o livro das crônicas, vai entender, aleluia, aleluia, o quão valioso você é. Teu telefone vai tocar, não vai dar tempo. Marca, se prepara, toma banho. 1 hora da manhã, 1 hora da tarde, eu tenho um encontro com você. Eu vou pregar o que Deus manda eu pregar. Aleluia. Eu vejo o escritório de RH, já leva a carteira profissional. Aleluia. No meio do nada, eu vou criar uma porta nova na tua vida. Candoberto que surreviero. Dá glória a Deus, José. Aleluia. O tempo da humilhação acabou. O tempo de ser massacrado acabou. O tempo de ser jogado para lá acabou. Hoje eu levanto a tua cabeça, eu firmo a tua história. Eu vou honrar você como homem de Deus, eu vou honrar você como mulher de Deus. Eu vou mostrar que o meu poder na tua vida não é fogo de palha. Alguém diz: para que tá tanto dentro da igreja? Para que tanto orar? Para que tanta palavra? Para que tanta live? Aleluia. Terão que reconhecer, aleluia, os frutos do Espírito. Mas aleluia, para quem é espiritual ver. Mas eu vou fazer obra na carne, para quem é carnal também enxergar. Dá glória a Deus, porque o poder de Deus vai transcender a tua carne e vai, aleluia, iluminar a tua alma. Haverá transformação. Glória a Jesus. O horário já foi. Não dá para pregar mais. Eu queria aprender a pregar igual os irmãos. Peço perdão, irmão. Aleluia. Tenta ao máximo me controlar na virtude do que Deus me dá. Mas aleluia, hoje marca. Aleluia, hoje eu começo a trocar as vestes. Aleluia, trocas das vestes trouxe para você dores, trouxe para você marcas. Aleluia, mas trará uma grande recompensa. Marca essa palavra, glória a Deus. Aleluia, hoje Deus te coloca num prumo novo. Deus te coloca num patamar novo, glória a Deus. Aleluia, o poder da oração e o poder da súplica está elevando a igreja do Alphaville a um patamar novo, glória a Deus. Aleluia, quem viu o Alphaville antes do dia 3 de abril, não vai conhecer o Alphaville amanhã de manhã. Vocês acreditam nessas coisas? Aleluia, essa casa está sendo cingida da glória de Deus. Aleluia, as orações estão, aleluia, borbulhando o céu. Aleluia, eu consigo ver o céu, aleluia, aberto sobre essa igreja. Aleluia, sobre aqueles que buscam na oração, sobre aqueles que clamam pela oração. Aleluia, José clamava, José sabia orar. Aleluia, esperava na promessa, esperava nos seus sonhos, ainda que por algum tempo os seus sonhos foram frustrados. Te diz Deus, por essa palavra, os seus sonhos começam a ser realizados. Deus seja louvado. Nós estávamos tomando café antes de começar o culto. Eu falei: Jefferson, nós estamos cansados, você está mais disposto? Fique em comunhão. Deus pode te dar a palavra, nós temos uma alegria. Aí estava o Bruno junto. Estava, né, Bruno? Na hora que nós estávamos comendo pão com mortadela ali. Pelo amor de Deus, Jefferson, se controla, não faz barulho. Ele falou: tá bom, pode deixar. Glória a Deus, irmão. O dom de Deus é de Deus. E nós louvamos ao Senhor com alegria, porque sabemos que a palavra é de Deus. Eu falei: olha, por causa da live, estoura o som na live, mas deixa, irmão, o diabo ficar surdo no inferno e vamos dar glória a Deus.
Que o Senhor usa como Ele quer, e o que importa é que a sua palavra chegou em muitas vidas. Estou vendo ali os comentários da Irmandade, gente chorando, uma jovem dizendo que saudade do tempo da minha mocidade, glória a Deus. Deus tem as ferramentas para cuidar da sua igreja, a comida certinha, do jeito certo, e nós que cremos nisso, damos muita glória a Deus por isso, de todo o coração. Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus, estamos ajoelhados aos teus pés em santa oração, para agradecer-te por essa maratona que tu nos tem permitido fazer. Senhor, vem essas inspirações, essas ideias, e depois a gente acaba querendo se arrepender. Mas nós te damos graça, porque o Senhor é quem sustenta a nossa sorte, é quem sustenta a tua obra, é quem sustenta o teu povo na terra. José recebeu uma túnica de várias cores, que simbolizava as virtudes de Deus sobre a sua vida. E dayamuya, samiga, dawit andarimasi andelema. Cristo vive, glória, Senhor. Que as tuas virtudes estejam sobre a nossa vida. Não é possível, Deus, uma madrugada e um dia inteiro em oração. Não é possível que a tua presença não esteja aqui nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Glórias a Deus nas alturas, porque a tua obra não é dirigida por nós, Senhor. Ela não é dirigida por mão humana. Ela é dirigida pelo teu Espírito Santo. E tu se usas e te serves em quem tu queres. E nós que somos teu servo, dizemos amém com toda a alegria do nosso coração. Conserva-nos nessas virtudes santas. E acima de tudo, conserva o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Que possamos entrar na cidade pelas portas. Segunda-feira tem gente com emprego novo para a glória do teu nome. Senhor, nós cremos, porque ainda por esses poucos dias, uma nossa irmã nos testificou que foi chamada para trabalhar num sábado no telefone dela que estava cortado. Glória! Deus é Deus, aleluia! E o Senhor vela por cumprir a sua palavra. Igreja, preparemo-nos, vem coisa boa aí para a nossa vida. Guarda a tua palavra nos nossos corações. Ainda temos algumas horas de clamor. Seja conosco, não aparta de nós a tua presença e derrama sobre nós mais e mais as virtudes do teu Espírito Santo. Oramos a Deus e agradecemos no nome de Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos cantar o hino 342. E aí, Marquinhos, você se livrou, hein? Ah, você só às 10? Quem que era às 21? A Sirlene e o Saulo, né? Mas não puderam ouvir. Então você não se livrou não, Marquinhos. Vai orar 1h30, então. 342, meu irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Quero fazer um compromisso aqui com a nossa Irmandade, em nome da liderança da nossa igreja, de todo o ministério da obra de Deus. Dizer a vocês que nós nos comprometemos a cuidar da imagem da nossa igreja, a cuidar do testemunho da nossa igreja quanto à instituição e em tudo aquilo que ela representa. Nos comprometemos a tratar a Irmandade com respeito, com seriedade, com igualdade. E nos comprometemos acima de tudo, de todas essas coisas, acima de tudo isso, a nunca impedir o livre curso do dom de Deus entre nós, irmãos. De nunca colocarmos as nossas mãos na liberdade da graça de Deus no meio do povo. O Senhor opera como Ele quer, usa de quem Ele quer, aleluia, faz a sua obra como Ele quer, e a sua igreja exulta de prazer por saber que a obra de Deus não é mecânica, não é dirigida por homem, ela é movida e guiada pelo Espírito Santo. Os irmãos veem, às vezes, alguma diferença na maneira dos irmãos atenderem o culto, ou até mesmo pregar a palavra. A nossa alma remete à nossa personalidade, irmãos. E cada alma tem um jeito de ser. Mas é alma e é usada por Deus da mesma forma. Nós temos orientado os irmãos anciãos, até pelo peso do nosso ministério, que procuremos, na medida do possível, fazer um culto mais arroz com feijão, que é o que a gente fala. Mas, irmão, quem que não gosta de uma feijoada, irmão? Até nós gostamos. Eu não vou em movimento de oração com esses meninos, porque atrapalha. Que a gente não tem o que eles têm. O Jefferson está desde ontem orando nas madrugadas para a casa do povo, levando pedrada no telhado. Chega aqui, ainda prega uma palavra dessa, ainda vai orar, irmão, está no sangue, está fervendo o coração. Mas depois de 600 cultos online, a gente já não tem mais esse pique. Mas nós gosta, a gente se enche de alegria, sendo bem sinceros, irmãos, dizendo diante de Deus, vou deixar isso registrado aqui para a Irmandade, e que o Senhor continue usando de todos os seus vaso de todo jeito, de toda cor, inclusive. Tem uns aqui que foram um pouquinho mais no forno, né, Jé? Ficou um pouquinho mais. Ele está aqui cheio da glória de Deus para todos nós. Não é maravilhoso, irmão? Vem o irmão Tiago, aquele jeitão dele de pastor, e Deus vai curando, vai libertando. Tudo é para Cristo. Vem o irmão N, todo certinho. Se ele tivesse cabelo, eu tenho certeza que o cabelinho dele era penteado de lado. Todo certinho, com a gravata arrumadinha, higieniza tudo aqui. A gente tira o álcool gel, ele torna a pôr de novo. Por que você põe álcool gel? Não, faz parte do cenário, ele fala. Atende culto de máscara, que a igreja é vazia. Irmão N, ele é todo certinho, ele é todo organizado, é um homem de pensar, um homem de projetar, e é um vaso, como todos nós, vaso diante da presença do nosso Deus. Então, Irmandade, receba esse compromisso em nome do ministério. Nós não perseguiremos, não, irmão. Muito ao contrário, nós vamos nos alegrar, ver as nossas irmãs atendendo o culto, nossas irmãs pregando a palavra. Puxa vida, que coisa boa. Enquanto a obra for de Deus, for o Senhor que coordena, homem nenhum põe a mão nela, amados irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, nós vamos dar uma pausa de 18 minutos. Às 22 horas, retorna o clamor para as 2 últimas horas finais. Das 10 a... Nós não temos subsídio para fazer pelo YouTube, acho que vai estourar 12 horas, né? Nós temos 6 horas, 7, depois às 10, 8, 9. Vai dar muito em cima, né? Então, vamos fazer só pelo Face, senão o YouTube é bloqueado.
Então, de agora até a meia-noite, vai ser pela página CC Alphaville ou Cristã Oficial, Cristã Apostólica Oficial no Facebook, que o YouTube tem um limite diário de 12 horas de streaming ininterrupto, então nós não podemos transmitir mais, a gente está no limite do horário, tá bom? Mas estamos lá no Facebook até encerrar esse clamor e encerrar as 24 horas orando. A santa paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho, a túnica que Deus deu a José, conserve-se em nosso coração para a vida eterna. Amém.